Em Ester 6, versículo 13 diz: contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos tudo quanto tinha lhe sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mordecai, perante o qual começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Eu estava lendo esse versículo aqui e comecei a pensar sobre a opinião de Zeres, que era a esposa de Amã, né, que era o príncipe do rei Assuério. Depois do Assuério, ele que comandava tudo, né? E aqui a mulher e os sábios deram um palpite forte, né? Falou assim: se Mordecai, perante o qual começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás, né? Então eu estava observando esse versículo, como que o povo conhecia os judeus, né? Os judeus sempre tiveram fama, desde que saíram lá do Egito, né? Vencendo os inimigos. Agora estava, mesmo que estivesse por baixo, mesmo que estivesse lá vivendo momentos difíceis, mas eles tinham a fama de vencedores. Então, a Zeres, a mulher de Amã, porque Amã queria matar Mordecai, se levantar contra os judeus. Mas ele falou assim: olha, se Mordecai, perante o qual começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. O que quer dizer isso? O que eu quero passar para vocês? Quem seria Amã para nós? O mundo, o diabo, ou a situação. Vamos colocar a situação má que está contra você, contra mim, contra nós. Se começa a cair, né, isso diante de nós, se a nossa vida torna bem resolvida, né, é porque realmente o mal não vai prevalecer. É isso que eu quero passar para vocês, né? Olha, se Mordecai, perante o qual começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Há momentos na nossa vida que parece que o mal, ele prevalece, o mal se levanta e fica ali persistindo. Vivemos anos, às vezes, naquela resistência. Mas quando este mal, né, começa a cair diante de nós, se enfraquecer, e as coisas começam a ser, nós sermos abençoados, a porta começa a se abrir, é porque algo de bom vai acontecer, né, que o inimigo vai cair. Então, nós sabemos a história que ele já começou a cair. A Amã, que estava promovendo uma forca para Mordecai, acabou que ele foi enforcado, o próprio Amã, e Mordecai que ficou no lugar dele. Depois do rei Assuério, quem comandava era Mordecai, né? E a esposa do rei, a Ester, né, que começou a comandar. Enfim, a história foi muito boa, mas eu quero concentrar a minha ideia e conversar com vocês sobre isso. Se Mordecai, perante o qual começaste a cair, é da descendência de judeus, não prevalecerás. Se você está vendo, né, que as coisas estão se resolvendo na sua vida, se você está vendo que as portas estão se abrindo, se coisas estão sendo dando oportunidade para a sua vida, quer dizer que o mal não vai prevalecer, que ele vai realmente cair, né? O mal, ele parece que tem pouca duração, né? O mal, ele tenta resistir, ele tenta, e a gente sofre por causa disso, né? Sofre por essa oposição. Mas há momentos na nossa vida que Deus se levanta, né? Que nem no caso lá o povo lá no Egito, viveram 480 anos, mas de repente Deus livrou, enviou Moisés, o libertador, e tirou toda aquela greia, aquela multidão, quase 2 milhões de pessoas, e tiraram ali, né? Viveram 470 anos como escravo, de Mateus libertou. Então, quando Deus, ele quer que a gente creia muito nisso, né, sobre esses sinais. Se você
está caindo, se você não está vendo coisas boas acontecer, porque vai durar mais um pouquinho essa adversidade. Apesar que a Bíblia diz assim, todo que nasce de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, né? A nossa fé. Né? Então, nós somos predestinados à vitória, à bênção. Mas nós passamos, às vezes, um marasmo, nós passamos uma luta muito grande na nossa vida. E anos a gente tenta lutar, né? Você está driblando as dificuldades até hoje, mas parece que sua vida vai começar a mudar. Parece que coisas boas, e quando você vê que o abismo não está chamando mais outro abismo, e sim uma bênção chamando outra bênção, não, então você vai começar a glorificar a Deus. Eu já tenho falado sempre aqui sobre a sua vitória, né? Mas nós temos que perceber, tem um versículo que eu comentei com vocês aqui, quando Deus diz, eis que crio coisas novas, não percebeis? Deus está pedindo, você não está percebendo que coisas estão mudando? Quando Jesus disse, não é chegada a minha hora, mas ao mesmo momento que não era chegada a minha hora, ele mandou encher as talhas de água para o milagre. Não era chegada a hora, mas começou a se preparar o milagre para que a água se transformasse em vinho, mesmo que não chegou a hora, mas você começa a perceber, não chegou a minha hora da minha bênção, mas coisas estão acontecendo. Eu não sei se você está vendo que tem algo acontecendo na sua vida. Eu não sei se você está percebendo que coisas que não acontecia está acontecendo, coisa boa, né? Porque basta esse tempo que a gente viveu ou vive de lutas, né? E de repente Deus resolve, que nem o caso lá do Egito, né? 430 anos Deus ouviu o clamor. Deus talvez não, com certeza, ele ouviu o seu clamor. Em todo esse momento, que talvez até tenha durado anos, que você chorou, todos os seus choros, todo o seu clamor, né, foram subidos para a presença do Senhor. Agora, o tempo está mudando. Para vir uma chuva, você vê que começa um ventinho, vem as nuvens, né? O tempo começa a mudar. Conforme a vinda de Jesus, nós estamos vendo sinais. Tudo que Jesus falou, profetizou, está acontecendo. Então, o dia e a hora nós não sabemos, mas os sinais a gente já sabe, está aí. Então, o tempo está mudando e vai acontecer muitas coisas bíblicas, né? E você deve se preparar para a vinda de Jesus. Então, é isso que eu quero passar para você, né? É o que a ideia da mulher de Amã, né? Zeres já disse, se Mordecai, perante o qual começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. O mal já está caindo na sua vida, pode ter certeza, né? Se você está vendo que os seus inimigos estão caindo, se você está vendo que coisas boas estão acontecendo na sua vida, porque chegou o momento. É como chegou a transformação da água em vinho. Não era chegado o momento, não era o momento, mas começou o barulho do milagre. Vai começar o barulho aí da sua vitória, coisas grandes. Espera essa semana, eu profetizo isso. Isso que eu estou falando é verdadeiro. Essa palavra vem dos céus que Deus me colocou aqui para falar para você. Coisas que não aconteciam de bom na sua vida. Vai começar a acontecer. E agora vai vir uma tarefa, vai aumentando. Então, ser fiel até a morte. Alegra-te, ó estéril, porque transportarás, alarga os pastos da tua tenda. Fique na expectativa que vitórias vai vir aí, tá bom? Olha, um beijo no seu coração, graças e paz. A paz do Senhor. Tchau.